Tome o seu lugar, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Graça e paz, um bom dia para você, que bom que você está aqui essa manhã de hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. A gente vai continuar falando sobre as portas, a restauração delas. Se puder colocar aquela projeção das 12 portas, eu vou agradecer muito. Ok, obrigado. Nós começamos a falar em maio sobre um tempo de obra, um tempo de restauração. E Deus começou a trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, mover coisas no meio da igreja. E eu quero dizer que a gente avançando nesse tempo de obra, de reforma, e eu tenho certeza de que nós ainda vamos experimentar muitas coisas extraordinárias da parte de Deus na nossa vida. E a gente começou a falar sobre as portas, falamos sobre a porta das ovelhas. Das 12 portas, é a única que foi consagrada. As outras foram reparadas, mas a única que o texto bíblico vai dizer que foi consagrada foi a porta das ovelhas. Eu quero dizer que Deus está gerando um tempo de consagração para a vida da igreja, para as ovelhas dessa casa. Falamos depois sobre a porta do peixe. Depois a gente falou sobre a porta da porta velha, isso aí mesmo. Tanta porta que eu nem sei por onde entro e saio. Falamos sobre a porta velha, falamos sobre a porta do vale, depois sobre a porta do monturo, que fala a respeito de lixo. E hoje eu quero falar sobre a 6ª porta. Hoje a gente vai falar sobre a porta da fonte. Eu queria que tu abrisse tua Bíblia, Neemias capítulo de número 3, versículo de número 15. Neemias capítulo 3, verso 15. Diz assim: a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rossé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhes assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Essa porta, a porta da fonte, assim, Deus me deu o privilégio de ir nesse lugar chamado Tanque de Siloé. Essa porta ficava muito próximo a esse tanque, chamado Tanque de Siloé. Para acessar o Tanque de Siloé, quando a pastora foi na viagem a Israel, assim, é uma aventura, porque a gente entra na cidade de Davi, são escavações de verdade, a gente desce as escadas de ferro e começa a descer, e lá tem uma cidade lá embaixo que foi soterrada. Jerusalém é uma cidade que foi construída soterrada diversas vezes. E aí, numa das escavações, eles encontraram a possível cidade de Davi, onde tinha o palácio do Davi. E a gente fazendo lá, era uma expedição, a gente entra num tanque chamado, na verdade um túnel, chamado Túnel de Ezequias. É o túnel onde Davi disse assim para os valentes, que ele tinha 400 homens valentes com ele. Ele diz: olha, quem entrar, passar pelo túnel e chegar do outro lado, porque o túnel é que fazia conexão com a cidade velha, quem entrar e guerrear e abrir a porta de Jerusalém, eu vou entrar com o restante dos homens. E esse camarada que entrar, eu vou dar a minha filha como prometida pelo casamento. E aí alguns valentes entram. É um túnel. Quando eu passei junto com a pastora, as águas chegou um momento que a água dava aqui no início da coxa. E é um túnel. Tinha lugares que a água estava aqui na coxa e a gente tinha que passar bem agachadinho, porque é um túnel bem apertado. E a Cristiane falou assim, porque antes da gente entrar no túnel, eles dão uma orientação. Se você tem claustrofobia,
medo de lugar escuro, apertado. Você não pode entrar. Ela falou: ai, amor, não vou não. Eu falei: vai sim, vai. Ela falou: ai, amor, vou passar mal. Eu falei: morre, mas morre feliz, porque a gente pagou uma prata violenta, você tem que ir em tudo aqui. Ela falou: ai, amor, vai dar falta de ar. Eu falei: eu faço respiração boca a boca com você. Vamos. E aí a gente recebe uma lanterninha, um LEDzinho, uma lanterninha pequenininha com um LEDzinho. E aí você acende aquele LED e ilumina. E aí eu fui testar, deixei alguns irmãos que estavam na minha frente, era uma fila indiana, um atrás do outro. E eu deixei o irmão dar uma distância e desliguei o meu LED para ver como é que ficava o ambiente. Um breu, você não enxerga nada. E a gente passou por aquele túnel ali. Ela falou: ai, amor, não vou conseguir. Eu falei: vai na frente, vai que vai dar certo, vai dar certo. E aí a gente passou pelo túnel. Logo depois que sai do túnel de Ezequias, a gente acessa esse lugar chamado Tanque de Siloé. É o mesmo tanque que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo de número 9. Evangelho de João capítulo 9. Versículo de número 10. Vai falar a respeito de um homem que estava cego. João 9 vai contar a história de um homem que era cego de nascença. E o texto de João 9, versículo 1, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, parece com ele. Mas ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, me lavei e estou vendo. E eu quero profetizar hoje que assim como aquele cego foi ao tanque de Siloé e se lavou e voltou vendo, que você sai desse culto enxergando aquilo que você não enxergava antes, vendo aquilo que você não via antes, tendo uma visão daquilo que você não via antes. A porta da fonte vai falar de beber de Deus, sabe, de beber do rio de Deus, de beber de uma fonte que não se esgota. Quantas vezes, irmão, a gente está bebendo de fontes que são, sabe, fontes rasas, fontes que se esgotam. Sabe, às vezes a nossa... Pastor, o que é beber de uma fonte que se esgota? É a gente colocar expectativas em coisas que são passageiras, temporais, corruptíveis e falhas. Sabe quantas vezes você colocou suas expectativas em pessoas? Exemplo, você esperou que alguém fosse fazer algo por você, e a pessoa, ela até queria fazer, mas ela é falha, e ela falhou em fazer algo por você. Ou você, sabe, teve um entendimento: aquele irmão vai fazer algo por mim. Ele até fez, mas não supriu as tuas expectativas ou as tuas necessidades, e aí a gente acaba se frustrando. E eu quero dizer para você que Deus está restaurando em nós, como igreja, essa porta chamada porta do vale. Sabe por quê? A porta da fonte, porque nesse tempo Deus está nos restaurando para que a gente olhe só para Jesus, sabe, para que a gente tire os olhos de tudo dessa terra,
Tire os olhos de pessoas que eram suas fontes. Tire os olhos de situações que era de onde você bebia. E você comece a olhar para o Senhor e dizer: eu estou esperando só no Senhor. E essa canção que a gente tem cantado desde domingo, na verdade desde terça-feira, que diz: tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida. Eu quero dizer para você, querido, esse tempo é tempo onde Deus está restaurando essa porta para você esperar só no Senhor, para você ter suas expectativas só em Deus. Querido, a pior coisa que existe é a gente esperar das pessoas e elas vão falhar. A gente cria um sentimento tão ruim dentro de nós. Eu quero dizer para você que Jesus hoje está, tratando a igreja, tratando a nossa vida como igreja, para a gente olhar apenas para Ele. E aí, João, capítulo de número 7, abra lá, João, Evangelho de João, capítulo 7. No tanque de Siloé, que ficava perto da porta, foi o lugar onde o cego, ele voltou a enxergar. E também nesse mesmo tanque de Siloé, no versículo de número 37, Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. Você está comigo aí? Amém. Ótimo. Então vamos lá. Versículo 25, para a gente entender o texto. Hoje é um dia especial, a gente vai sentar à mesa com o Senhor, comer do pão, beber do cálice. Verso 25 diz: diziam uns de Jerusalém: não é esse aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Existia uma controvérsia, um pensamento contrário. Alguns diziam: ele é o Cristo. Outros diziam: não, porque se fosse o Cristo a gente não ia saber de onde ele é. Mas a gente sabe de onde ele é. Ele veio de lá de Belém. Ele é o filho do Zé e da Maria. Esse cara não é o Cristo. Escuta, tem muita gente hoje ainda desconfiando. Tem muita gente hoje ainda não dando crédito à palavra de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Versículo 28 diz assim: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, pastor, e o que a gente faz com esses? A gente debate? Não, você vai perder tempo. Vai perder tempo com gente que está querendo debate. A gente não faz nada, a gente só ensina. Escuta, uma palavra do seu pastor para você: não entre em rodas de confrontos a respeito da Bíblia Sagrada ou da fé. Não leva a lugar nenhum, não leva a esclarecimento nenhum e leva cada vez mais a confusão. O que você precisa fazer é ensinar. E ensinar a quem? A quem quer ter ouvidos para ouvir. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Versículo 28 diz assim: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, fui por ele enviado. Versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 31. E contudo, muitos dentre a multidão, o que aconteceu? Escuta, tinha um grupo que ainda duvidava e ficava, levantando questões, mas enquanto Jesus ensinava, muitos dentro da multidão compreendiam e recebiam o ensino e criam em Jesus. Eu quero dizer para você que dentro da multidão, muitos vão ouvir a mensagem, vão crer e vão dizer: eu quero isso aí, eu quero isso para a minha vida. Mas tem um grupo que é minoria, são pequenos, eles querem fazer muito barulho, eles ficam lá querendo contender, mas Jesus não perdia tempo com essa turma. Versículo de número 31. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito?
32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prender. Enviaram o quê? Guarda para prender, guarda truculento, brabo, sabe? Versículo 33. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. Depois eu irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, a fim de ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, não achareis? Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Versículo de número 37. No último dia, o grande dia da festa. Que festa era essa, pastor? Estava acontecendo uma festa bíblica. Estava acontecendo uma festa onde afluía uma multidão para Jerusalém. E os irmãos de Jesus dizem assim: tu não é o que você diz ser? Vai lá e se mostra. É a época da festa, a cidade está cheia. Vai lá e se mostra. Jesus vira, nos primeiros versículos do capítulo 7, vira para os irmãos dele, porque nem os irmãos acreditavam nele. Escuta, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que não acredita. Tem gente que está do lado da gente e não acredita. Tem gente que está muito perto da gente e não crê. E Jesus tranquilo, fala assim: ainda não chegou a minha hora. Jesus sobe para Jerusalém e começa a ensinar. Alguns dizem, é ele o Cristo. Outros diziam, não é ele, porque a gente sabe de onde ele vem. E Jesus apenas se preocupava em ensinar, porque enquanto ele ensinava, quem ouvia e tinha um coração aberto, e dentre uma multidão, uma grande parte atendia o chamado de Jesus. Diz a Bíblia que no último dia, o dia da festa, o grande dia da festa. Que grande dia era esse, pastor? Essa festa, no grande dia, o sacerdote pegava, vou pegar esse copo de água. Ele pegava um jarro. Ele pegava um jarro de água vazio e ia até um lugar chamado Tanque de Siloé, que ficava perto da porta da fonte. O sacerdote enchia aquela vasilha de água que vinha do Tanque de Siloé. E ele chegava até o templo. Existia uma romaria que se fazia do tanque até o templo. E quando chegava no templo, o sacerdote fazia, sabe o quê? A vontade de acordar alguns com essa água, aleluia. O sacerdote aspergia água sobre o povo, jogava, e o povo, sabe, eles pegavam uma gota daquela água. Pastor, por que eles faziam isso? Porque a comunidade de Israel era uma comunidade agrícola. E uma comunidade agrícola, para plantar e colher, precisa de quê? Água. Se não tem água, não tem plantio e colheita. Se não tem plantio e colheita, tem o quê? Tem miséria, tem fome, tem escassez, tem dificuldade. E eles iam até o templo no último grande dia da festa. Eles esperavam esse ato do sacerdote onde aspergia água, porque eles entendiam: se essa água cair sobre mim, é algo profético, não vai faltar chuva na minha lavoura. Se não faltar chuva na lavoura, não vai faltar comida na minha mesa. Se não faltar comida na minha mesa, tem prosperidade na minha casa. Você está entendendo isso? Pastor, o que tem a ver isso com a porta da fonte? Porque quando a gente restaura a porta da fonte, a gente já não vai mais ficar esperando. Pastor, então joga essa água. Dá vontade. Dá vontade. Pastor, joga água na gente. Não. Escuta, eu tenho uma fonte hoje. A Bíblia diz, versículo de número 38, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus. Estava todo mundo esperando o sacerdote, mas o sumo sacerdote de Jesus se levanta e exclamou. Você participou da aula de português da Dona Dondoca lá, da classe lá, da escola? Então,
quando eu estava na aula de português, ela falou, exclamação é... Não é assim, Raíza? Raíza é professora. Exclamação é... Quando a professora estava me ensinando pontuação, porque eu não sabia pontuação, o que era pergunta, o que era exclamação, o que era interrogação, exclamação, ponto final. Não esqueça a aula da dona Dondoca lá, eu esqueci o nome da professora. E ela falou, quando aparecer o pauzinho assim, escuta, Jesus exclama, ele fala bem alto. E a exclamação dele, se alguém tem sede, vem a mim. Aí o verso 38 diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão o quê? Escuta, nosso grande problema é que a gente está acostumado a beber água de poço, quando a gente tem um rio de água viva que pode fluir de dentro de nós. A gente está acostumado a fonte rachada, fonte rota. Sabe quando a gente pode beber de uma água viva que flui de Deus e essa água passa por dentro de nós? Por isso essa canção, eu quero beber dos teus rios, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Pastor, o que é a porta da fonte? A porta da fonte é a gente ser restaurado no nosso íntimo, sabe, de que Jesus é a única fonte que eu tenho, irmão. Escuta o que eu vou te dizer, eu amo meu pastor e minha pastora. Meu pastor e minha pastora são referenciais de Deus para a minha vida. Sabe, eu os honro. Eu os respeito, eu os trato com dignidade e honra. Eu nunca, sabe, quando meu pastor fala, a última vez, sábado passado agora, pegou a gente de surpresa, a gente nem sabia. A Cristiane falou, amor, será que o apóstolo vai vir para cá? Eu falei, não sei, eu sei que ele vem para o Rio. Às vezes ele vem e vai embora no mesmo dia. Eu falei, não sei se ele vem, só prega, vai embora, não vai dormir. Ela falou, e aí? Eu falei, vamos ficar preparados, se ele vier a gente arruma tudo. E o que é arrumar tudo? A Manu com a Gabi e a Raquel, elas saem do quarto dela, se entulham no nosso quarto e a gente prepara o quarto para o nosso pastor dormir. Aí a Cristiane foi lá em Bangu, comprou uma colcha nova para botar na cama, para a gente receber o nosso pastor. Sabe por quê? Porque eu li na Bíblia que tinha uma mulher que não tinha filho, e ela ficava olhando o profeta passar de um lado para o outro. E ela virou para o marido, teve uma ideia, falou assim, olha, esse profeta, ele passa todas as vezes aqui na cidade, e esse homem não tem onde dormir, vamos fazer um quartinho, vamos botar uma cama e uma escrivaninha, porque quando ele passar aqui, ele pousa aqui na nossa casa. Aí o marido falou, tá bom, estou com dinheiro lá do FGTS parado, vou fazer. Aí construíram um quartinho. Quando o profeta estava passando na cidade, ela falou, ops, vem cá, moço, eu reparei que o senhor sempre passa aqui, mas o senhor não tem hospedaria. A partir de hoje, está aqui um quarto, uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira para o senhor. Todas as vezes que o senhor passar na minha cidade aqui, o senhor tem hospedagem, não precisa pagar nada. O profeta Eliseu senta na cama, o moço dele está olhando, ele fala assim, essa mulher não tem filho, né? Chama ela. Aí quando a mulher chega, fala assim, eu reparei que você não tem filho. Daqui a algum tempo você vai estar segurando uma criança. Mas eu não te pedi nada. A mulher estava dizendo, olha, eu não fiz o quarto, botei a cama, a escrivaninha, a cadeira, porque eu quero filho. Eu botei só para te honrar. E eu aprendi, sabe o quê? Quando eu faço alguma coisa para alguém que ela está precisando, eu estou fazendo uma ação social. Quando eu faço alguma coisa para alguém que ela não precisa, eu estou honrando essa pessoa. E eu quero dizer para você, se você honrar Jesus, a honra de Deus vai vir sobre a sua vida. Meu pastor vem, nós honramos, fazemos o melhor pela vida dele. A gente fala, o que o senhor quer comer? Ele fala, eu sou muito simples. Eu falei, por isso mesmo. O que o senhor quer comer? Ele é qualquer coisa. Eu falei, eu ainda não achei isso no mercado. Ele faz um ovo. A Cristiane vai e faz ovo. Mas a gente já descobriu algumas coisas que ele gosta. Todo culto que acaba, a gente já viu que ele gosta de comer pizza. Ele não gosta de comer doce, mas pizza ele gosta de comer. Só queijos. E ele diz assim, não pede para botar aquele matinho, não. Só queijo. Quando ele vem, a gente já sabe. Vou pedir a pizza sem o matinho. Ele vai comer só de queijo. Não é a minha pizza preferida, mas eu peço porque o meu pastor, eu tenho que honrar o homem de Deus.
Escuta, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho um amor muito grande pelo meu pastor, uma honra muito grande por ele. Faço tudo para honrá-lo quando ele está aqui, e quando ele não está, eu também faço tudo para honrá-lo. Sábado agora, a gente vai lá porque é aniversário dele, vou lá para dar um abraço, levar meu presente para ele e falar: pastor, estou aqui para mais um ano dizer que eu te amo e que te sirvo com muita alegria. Mas escuta, as minhas expectativas não estão no meu pastor. Eu amo muito mesmo, muito. Toda vez que eu estou com ele, eu falo: pastor, eu te amo muito mesmo. O senhor é um referencial para mim. Mas a minha fonte não é o meu pastor. Ele é um referencial. Um homem que eu respeito demais. Um homem que eu recebo muito. Mas a minha fonte é Jesus. Sabe por quê? Porque o meu pastor é um homem. E como homem ele falha. Mas a fonte, que é Jesus, nunca para de jorrar dentro de mim. Você está entendendo isso? Segundo lugar, primeira fonte, porta da fonte, fala que Jesus é uma fonte inesgotável. Eu quero dizer para você que essa fonte não vai parar de jorrar. Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Verso 13 diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. Quantos males? Cometeu quem? Deus estava dizendo: dois males, ou duas coisas ruins cometeram o meu povo. Primeira coisa, a mim me deixaram, ou me abandonaram, como falou a Noemi, o manancial de águas vivas. O primeiro mal, eles me abandonaram, me deixaram, eles deixaram um manancial de água viva. E o segundo mal, olha o que diz o texto: e cavaram cisternas rotas, que não retém água. O que é rota? Rachada. Primeiro mal, se desviaram do Senhor. Segundo mal, foram cavar suas próprias fontes. Só que a fonte que eu mesmo cavo, ela hoje está me dando água, amanhã quando eu acordo já não tem mais nada. Você já viu pessoas, sabe, que deixaram a fonte do Senhor para começar a cavar suas próprias fontes, e quando elas perceberam aquela fonte que ela tanto, sabe, desejava, almejava, que ela mesma tinha cavado, se esgotou. Eu quero dizer para você, meu irmão, restaurar a porta da fonte é a gente entender que Jesus é a minha única esperança. Jesus é o meu único alvo. Jesus é quem eu vou colocar os meus olhos, é nele. Escuta, irmão, você pode admirar pessoas, você pode respeitar pessoas, você pode honrar pessoas. Escuta, eu como pastor, eu posso ser para você um exemplo. Já teve algumas pessoas, não todas, um grupo muito pequeno, virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho o senhor como referencial da minha vida, eu amo muito e eu quero ser como o senhor é. Eu falo: muito obrigado pelo elogio, muito obrigado pela honra, muito obrigado, sabe, por olhar para mim dessa maneira, mas eu sou falho, eu vou falhar. Eu vou errar, irmão. Escuta, eu vou falar mais uma vez para você: eu vou falhar contigo. Não porque eu queira, porque é a minha natureza. Eu sou homem falho. Pastor, então eu não tenho que olhar para ninguém? Não, é isso aí, você vai ser doente na alma. Porque Deus nos colocou dentro de uma sociedade. E Deus nos colocou para a gente se associar a pessoas. Porque aquilo que eu tenho, o Raí não tem. Aquilo que ele tem, eu não tenho. E quando eu me associo a ele, eu recebo daquilo que ele tem e eu entrego aquilo que eu tenho para ele. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Mas escuta, eu tenho que entender e preciso ser maduro para compreender que o Raí vai falhar comigo. E ele já falhou. E o Raí precisa ser maduro para entender que eu vou falhar com ele. Eu já falhei com ele. Você está entendendo? Mas pastor, onde é que está a beleza disso tudo?
Eu olho para o Raí, e o Raí é alguém que me abençoa. Ele olha para mim, eu sou alguém que abençoa ele. Mas quando nós dois olhamos juntos para Jesus, nós entendemos, ele é a fonte. E é dele que a gente tem que beber. Para eu continuar sendo uma bênção para o pastor, para o pastor continuar sendo uma bênção para o Raí, a gente precisa olhar para a fonte. Eu preciso olhar para Jesus. Você está entendendo isso hoje? Restaurar a porta da fonte é a gente compreender. Eu não posso sozinho. Eu não consigo sozinho. Ainda mais hoje que a gente vai sentar à mesa do Senhor e partir o pão, beber do cálice, comer do pão. É a gente olhar para Jesus. É a gente dizer, a minha vida não é nada sem Jesus. Escuta, tem pessoas que elas viviam aquela magrela. Sabe aquela magrela? Comer arroz e chuchu. Ô glória, quando você está com vontade de comer arroz e chuchu. Come chuchu quando só tem arroz e chuchu para comer. Você vai falar assim, ô glória. E ainda tem gente que vem comer o teu arroz e chuchu. Fala, arroz e chuchu bom, hein, pastor? Na minha cabeça eu pensando, é o último arroz e chuchu. E esse sem vergonha veio comer o meu arroz e chuchu. Escuta, tá vivendo aquela magrela, mas aí a coisa começou a melhorar. Começou a melhorar. Agora já não é mais arroz e chuchu, agora tem uma carne diferente. Agora não tem mais só uma blusa cor de abóbora, agora tem várias cores. Agora eu não estou mais a pé, agora eu estou de carro. Agora eu não estou mais desempregado, agora eu tenho emprego. Agora a conta que estava vazia, agora está abastecida. A despensa que estava tudo vazia, agora está abastecida. A praia que eu só olhava, nem internet eu tinha. Só olhava a praia no calendário do Guanabara. Aquele calendário que eles entregam. Agora eu tenho uma casa de praia. Agora eu tenho uma casa na serra, uma casa de campo. Aí o pastor liga para mim e fala assim, não te vi na igreja. Ele é porque agora Deus me abençoou muito, pastor, estou trabalhando muito. Não te vi no congresso. É porque esse final de semana, pastor, eu decidi ir para a casa de campo. Olha que chiqueza. E semana que vem eu estou na de praia. E na outra semana eu viajo para o exterior. Oh, aleluia. E a gente vai esquecendo da fonte que produziu todas essas coisas. A gente vai esquecendo da onde a gente saiu e a gente começa a negociar. Falei de um exemplo que talvez não seja o seu. Pastor, não tenho casa de campo. Casa de campo para mim é quando eu vou para o meio do mato catar alguma coisa. Pastor, não tenho casa de praia. Muito tempo que eu não vou para a praia. Pastor, não viajo para o exterior. Não faço nada disso. É verdade. Mas quando você prefere outras coisas, se não está no centro da vontade de Deus, você está negociando o lugar da tua fonte que te abençoa. Quando você prefere qualquer outra coisa, menos estar na presença de Deus, menos estar na comunhão do corpo de Cristo. Porque tem gente que é muito crente e diz assim para mim, mas eu estou na presença, não preciso estar na igreja. Mas eu li na Bíblia que assim, tinha uma recomendação dizendo, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Tem gente que bate no peito e diz assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E não existe um membro isolado. Ah, eu sou a mão da igreja. Tá, eu não sou o corpo inteiro. Para eu funcionar, eu preciso estar ligado ao corpo. Para eu funcionar e a minha vida ter, de fato, uma utilidade, eu preciso estar inserido no corpo. Porque a mão fora do corpo está amputada, ela vai morrer. Sabe, o braço fora do corpo está amputado e vai morrer.
E eu quero dizer para você, querido, restaurar a porta da fonte e a gente entender. Jesus é o meu alvo maior. E eu preciso entender, se eu não estiver em Jesus, acontece uma amputação. Aí tem gente que diz assim, pastor, eu estou muito bem. Só que entenda, corta uma árvore hoje. Lá perto da minha casa cortaram uma árvore um mês atrás. O tronco estava vivo ainda, irmão. Só que escuta, vai passando o tempo, aquele tronco, enquanto tem a seiva, enquanto tem os nutrientes ali, ele continua vivo. Mas ele não tem mais de onde ele tirar. Ele não tem mais de onde se alimentar. As raízes foram cortadas. E quando ele vai procurar alimento, ele não encontra mais. E aí ele começa a secar e murchar. Pastor, e restaurar a porta da fonte é o quê? Restaurar a porta da fonte é eu entender. Se eu não estiver ligado em Deus, se eu não estiver ligado à igreja de Jesus, eu vou estar amputado, eu vou estar ausente. E Deus não quer que você seja alguém, um membro amputado do corpo, mas Deus quer que você seja um membro ativo do corpo de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar.